Amém, graças a Deus. Muito bem, não posso deixar de lembrar sempre que quando nós abrimos o jejum, realizamos sempre um trabalho muito bom e Deus sempre fala conosco, nos dá direção. São sempre direções importantes para a nossa vida, que nos ajuda a viver. Então, eu insisto, aqueles que não puderam estar, que tenham esse capricho com a vida espiritual, de ir lá, depois assistir, faz bastante diferença. Para o nosso encerramento, eu tenho 1 Samuel 1:11, que diz: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufê. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Bom, essa história mostra a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. A Ana, ela servia ao Senhor, mas ela não tinha experiência com Deus, porque ela mesma, ao invés de usar a energia dela, a força, para se comprometer com Deus, ela alimentava a autopiedade, a autocomiseração. E ela era uma mulher amargurada, ela era deprimida, melancólica. Então, todas as afrontas que ela sofria, a reação dela era sempre a mesma, como eu li aqui para você, ano após ano. Era a mesma situação acontecia. Entrava ano, entrava, saía. A Ana tinha as mesmas reações. Ela ia ao templo, o marido lutava por ela. Então, como muita gente, vem ao templo, até participa de todos os eventos, todos os trabalhos, os cultos, recebe a mesma palavra, as mesmas direções, o apoio. Mas a pessoa, tanto é que a Bíblia diz que o Senhor é que havia permitido, o Senhor tinha deixado ela estéril. Então, aquilo não era o diabo.
Aquilo não era o diabo. E ela também, como diz aqui, o Senhor, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então, na verdade, Deus estava segurando aquela situação, porque Deus queria que ela tivesse um encontro com Ele. Que até então ela tinha uma religião. Ela cumpria com os rituais. Mas ela não conhecia Deus por ela mesma. Que é o que acontece com muita gente. Tem coisa que fica lá retida, parada, e não é o diabo. É Deus que é Deus. Deus está segurando aquilo. Para que você tenha uma experiência com Ele. Para que você se volte para Ele, para que você o conheça. Porque se não for de outra maneira, muitas pessoas não se comprometem de verdade com Deus. E mesmo tendo aquela situação ali, numa sociedade onde o valor da mulher consistia em ter filhos, ela não tinha. Então, ela era humilhada e provocada pela segunda esposa do marido, a sua rival, continuamente. Então, as humilhações, os abusos, Penina pesou a vida dela o quanto pôde. Então, mesmo com toda aquela situação, Ana tinha uma fé passiva. Ela não tinha atitude. Sim, ela tinha a atitude de acompanhar o marido até Siló e chorar, reclamar, se deprimir, não comia, entrava em depressão mesmo. E só chorava, não comia e reclamava. Então, os anos foram passando e lá estava Ana, vivendo a mesma situação. Ano após ano, como nós lemos aqui. Ano após ano, a mesma coisa. A Ana vivia a mesma história, como eu vejo muita gente. A mesma, tudo se repete no financeiro, na família, na saúde. Histórias estão se repetindo, elas estão lá. Aquele problema que nunca se resolve, aquilo está indo na igreja, está oferecendo, na verdade, quem oferecia por ela era o marido. E você vê como são as coisas, né? Às vezes está todo mundo orando por uma pessoa. Não é falta de oração, de apoio, de unção. É falta dela tomar uma decisão na vida dela. A Ana precisava tomar uma decisão. Porque o marido oferecia uma porção por Penina e todos os filhos e filhos dela. Por Ana, ele oferecia 2 porções. Então, ela tinha de oferta muito mais dobrado. Ele oferecia uma porção dobrada só por Ana. Oferecia uma por Penina, filhos e filhas. Então, não era falta de oferta por parte do marido. Então, algumas pessoas, eu diria assim, não é falta de ter quem ore por ele, não é falta de receber unção, não é falta também de estar vindo na igreja, não é falta de fazer várias coisas. É falta de uma decisão, é algo que Deus está esperando da pessoa, como eu creio que Deus está esperando da Ana. É igual, tem uma situação, naquela passagem que Elias foi para a casa da viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de azeite e farinha e estava pegando uns cavaquinhos lá para fazer um bolinho para ela e o filho esperar a morte. O homem de Deus, o Elias, chegou e falou para ela, faça primeiro para mim, e depois você faz para você, para o seu filho. Ela falou, mas eu não tenho. O que eu tenho aqui mal dá para mim e para o meu filho. E eu vou fazer, vamos esperar a morte, porque a seca, a miséria era total naquela época.
em função do governo de Acabe, etc, etc. Outra hora eu falo mais disso. Eu queria ir ao ponto para não esticar muito o assunto. Aí ele lançou a fé sobre ela. Ela creu. E fez. Mas talvez foi aquele momento. Tudo bem, a farinha não acabou, o azeite não acabou, ela sobreviveu. E, aliás, todos eles por muito tempo, até que a chuva veio a Israel. Só que aí o filho dela morreu. E ela perguntou, mas o que eu fiz para isso acontecer, e etc. E ela termina com essa frase, você pode ver lá em Reis, está lá. Ela termina dizendo, quando ele orou pelo filho, entregou o filho a ela disse, agora eu sei que que Deus fala pela sua boca. Agora eu sei que tudo isso vem de Deus. Então, com tudo que ela tinha já vivido, aquela prosperidade, digamos assim, ela ainda não, essa revelação de Deus, esse entendimento de Deus não tinha vindo. Ela precisou ter o filho dela morto em casa e ver ele ressuscitar. Ela precisou dessa experiência mais forte para ela poder crer que realmente tudo aquilo, por trás de tudo aquilo era Deus. Deus estava ali, Deus estava falando com ela, estava trabalhando para salvá-la e etc. E é visível ali, quando ela falou daquela maneira, agora, quer dizer, agora eu creio nesse Deus, agora eu me converto a Ele, agora, realmente eu sei que tudo isso vem de Deus. Então, às vezes, uma coisa, ela já tinha vivido experiência com Deus, mas ela precisou de algo mais forte para crer realmente em Deus. Viver uma experiência mais forte para crer realmente em Deus. Então, às vezes, a gente precisa de algo maior para chegar onde Deus quer, para que para que Ele possa trabalhar na nossa vida daquela maneira. E Ana, aquele problema precisou, assim, esticar por muitos anos, porque não entrava na cabeça da Ana que o que ela estava fazendo não era possível ela vencer daquela maneira. Talvez na cabeça dela, ela achava que era o bastante. Ela acompanhar o marido oferecer por ela cumprir com os rituais e ela mesma não dar a Deus aquilo que certamente Deus esperava, até porque é visível que aquele filho significava para ela mais do que Deus. Então, quando ela chegou naquele nível de entendimento, que chorar ela já tinha chorado, lamentar, lamber feridas, se deprimir, tudo aquilo ela já tinha feito por anos. Enquanto isso, só humilhações. Não era falta de em Siló. Não era falta de ofertas, de sacrifícios. Não era falta de várias... Não faltava, tinha tudo, mas faltava ela. E ela mudar também o foco. Porque ela só tinha olhos para uma coisa. Era o filho como algumas pessoas. Só enxerga uma coisa, ele não está buscando a Deus por Deus. Ele está buscando a Deus para resolver um problema e talvez, se esse problema for resolvido sem que ele tenha realmente um encontro com Deus, ele deixa Deus, porque é o que ele quer na vida dele. E Deus trabalhou algo na Ana que é muito importante. Quando eu fui para o Senhor, fui por causa do Murilo com a epilepsia. Deus, e eu estava sofrendo com uma depressão, um espírito de morte, uma perturbação fora do comum. Eu não dormia, eu estava pesando 49 quilos, muito abatida, muito deprimida, e assim, revoltada, com muito ódio
pensando em morte continuamente, tentando o suicídio, porque eu não tinha assim, vontade de seguir. E aí o Murilo fica doendo daquele jeito. E eu tinha um apego muito grande com aquele menino, como tem com meus filhos, muito mais. Ele era, assim, algo que me movia muito. E a hora que eu vi ele daquele jeito, no hospital, aquela coisa toda, tal, eu fui buscar a Deus, mas por ele. E aí, no dia em que eu decidi voltar para o Senhor, e levantei a minha mão, e fui para o altar, e recebi aquela oração, na verdade, eu fui irritada, porque alguém que me levou, e eu não estava cheia de orgulho, cheia de revoltas, e tudo que fazia comigo era motivo para me irritar, e para me estressar, e para me incomodar, e, enfim. E eu fui e fizeram uma oração, que, para falar a verdade, eu fui porque essa pessoa me levou, e eu, para não fazer uma graça, ser grosseira, eu fui. Só que passou uma semana que me caiu a ficha, que eu tinha dormido, eu tinha comido, eu estava bem, eu não estava. Eu cheguei a botar a mão assim no coração, porque eu senti que era como se eu tivesse um buraco, algo estranho dentro de mim, que nem parecia coração, de tanta angústia, tanto vazio, um desespero, uma desesperança. E eu vi que eu tinha passado uma semana diferente, e ali eu tive um encontro com Deus, que eu caí de joelhos, e eu percebi que realmente Deus tinha feito algo na minha vida. Deus fez na minha vida, não fez na vida do Murilo. Deus deixou aquele problema lá até eu realmente estar nele. Porque eu queria a cura dele. Na verdade, eu ainda, mesmo ali naquele encontro que eu tive com Deus, Deus ainda não era a minha prioridade. A cura do Murilo era a minha prioridade. Eu estou me fazendo entender? Então, o filho da Ana, por anos, foi a prioridade dela. Ela só tinha olhos para aquilo. Ela cumpria com os rituais, talvez lá dentro ela até amasse a Deus, mas ela amava mais o fato dela ter um filho. E pesava mais para ela o fato dela não ter e as coisas que ela vivia do que um relacionamento com Deus. Porque um relacionamento com Deus não era importante. Mas naquele ano que ela tirou o foco daquilo e fez um voto com Deus, dando a Deus exatamente aquilo que a fez chorar por anos a fio, ali ela mostrou que, na verdade, a confiança dela estava em Deus. Ela agora teve uma atitude na vida dela de priorizar a Deus, porque ela ofereceu aquilo que ela queria a Deus como oferta. Agora ela ofereceu a oferta dela, não foi mais o marido. Agora ela estava se comprometendo com Deus. Agora ela estava saindo do estado de religiosa para uma conhecedora de Deus mesmo. Então agora ela mostrou maturidade. E naquele dia em que ela fez aquele voto com Deus e ofereceu exatamente o filho, se o Senhor me tirar dessa humilhação, se o Senhor me der o que eu venho sonhando, chorando, lamentando, me deprimindo, uma vida inteira eu vou dar ao Senhor. E a gente, quem tem filho pequenininho aí, especialmente, nem um grande a gente dá, mas imagina um bebezinho. Era o sonho da vida dela, sair daquela humilhação, daquela situação toda, ter o filho, ser vista como uma mulher diferente, etc. Então, tinha muitas coisas envolvidas. Certamente, o que ela vivia com a Penina era uma humilhação. Então, ela tendo um filho, era uma maneira dela estar de igual para igual. Então, ela podia enfrentar e passar por cima de tudo aquilo. Enfim, tinha muita coisa envolvida. Naturalmente, que não ter um filho, ela estava diante da sociedade, abaixo da Penina. Então, às vezes, a pessoa quer vencer por vários motivos. Para estar por cima de alguém,
para dar a volta por cima para alguém ver, para a Penina ver, para a sociedade que está me cobrando, onde já se viu uma mulher que o único valor dela nessa sociedade é ter filho. Não tem filho, então não tem valor nenhum. Então, eu preciso ter esse valor diante da sociedade, eu preciso mostrar minha vitória para a Penina. Sabe, quando tem muitas coisas. Então, como esses eram os valores da Ana. Mas quando tudo isso mudou, e ela realmente, foi lá, entrou no templo, orou a Deus, agora ela chorou, mas buscando a Deus. Era outro choro, era outra situação, era outra atitude, era outra Ana. Ali ela se comprometeu, ela tomou uma decisão. Ali era outra Ana, a Ana que entrou ali tomou uma decisão, não tinha mais a sombra não estava mais a sombra do marido, não foi lá para chorar e se deprimir pela a miserável Ana e vida miserável que eu tenho, não. Ela foi lá falar com Deus, e ela fez um voto com Deus, e ela se comprometeu com Deus, e ela assumiu uma postura diante de Deus, coisa que ela nunca tinha feito em toda a vida dela. Por isso que aquela situação ficou lá parada por anos a fio. Porque Deus esperava algo dela que ela nunca tinha dado. No ano em que ela deu a Deus o que Deus queria dela, no outro dia, quando ela chegou em casa, ela engravidou. A partir daquele momento, ela nunca mais, ela gerou muitos outros filhos, a Penina parou de gerar, Deus a exaltou e ainda deu para ela o Samuel, que foi um dos maiores, um dos grandes, está entre os grandes profetas da história, um homem de extrema importância. E ela cumpriu com o voto quando a criança desmamou, ela foi, entregou no templo, e lá ele foi criado para ser um sacerdote, um instrumento nas mãos de Deus, foi o sucessor de Eli, e fez um trabalho extraordinário. Foi ele que ungiu Saul, primeiro rei de Israel, foi ele que ungiu Davi, fez um trabalho extraordinário. O país o reverenciava. A palavra dele era a lei, porque ele foi um homem de Deus. Deus deu a ela um presente, que Samuel foi um presente, um orgulho para qualquer pessoa, um homem que fez história, e depois disso ela gerou mais filhos, e é uma presença marcante dentro da palavra de Deus. Você leu o capítulo 2, a oração de Ana é uma das orações mais usadas, porque saiu da boca da Ana. Dentre algumas frases importantes, essa, que Deus tira do esterco necessitado e faz habitar entre príncipes. Então, essa mulher que antes era uma depressiva, chorona, melancólica e inerte, uma fé passiva, durante uma vida inteira, teve um dia que ela decidiu, sabe? Aquilo veio dentro, eu creio que lá dentro, aquilo que Deus já vinha falando e não entrava, naquele dia entrou. Ela tomou uma decisão radical para quem era tão chorona, medrosa, melancólica. Ela fez um voto com Deus radical, corajoso e extremo, e cumpriu a risca, e foi muito exaltada. A vida dela mudou naquele dia dentro do templo. E ali ficou provado que, na verdade, não mudou antes, porque Deus esperava isso dela. Que é o que eu creio que Deus está falando aqui agora. Por que a vida de alguns não tem andado? Porque Deus está esperando isso aqui. Enquanto Deus me curou, Deus me deu força, Deus foi me ajudando, mas a epilepsia do Murilo estava lá, ele foi me dando graça. Estava lá. Ele queria que eu usasse a fé, ele queria que eu conhecesse, ele queria que ele se tornasse mais importante na minha vida, porque até então, o que era mais importante era o Murilo, a cura do Murilo.
E eu tive que chegar, ter um nível de maturidade e me comprometer com Deus de uma maneira diferente. E assim, muitas outras situações, Deus foi me levando e usou de situações para eu chegar naquele ponto que Ele queria. E a cada uma dessas situações, a exemplo da Ana aqui, quando eu me comprometi de uma forma radical e tomei decisões que não cabe a mim, eu sei o que Deus está requerendo de mim, requereu lá atrás, você aí dentro deve olhar. E se você tomar aquela decisão e sacrificar algo que talvez para você é mais importante, você busca a Deus por algo e sacrificar, tirar o foco disso, colocar no lugar certo, tomar uma decisão na sua vida, porque talvez Deus está esperando uma decisão, como Ele esperava da Ana. Foi o Senhor que segurou lá. Às vezes a gente olha para algumas situações e até, isso é o diabo, alguém está me prejudicando. Deus está segurando algo, porque Ele quer dar algo a você muito maior, mas Ele não pode fazer enquanto o seu coração estiver no lugar errado. E as suas reações, as reações de Ana deixava claro que o interesse dela não tinha nada a ver com Deus. Porque ela chorava, murmurava, não comia, só chorava. E ofertas, o marido cobria. Então, assim, ela ia junto, ela estava. Quer dizer, tudo aparentemente está certo, mas não está indo em Siló, mas não está indo na igreja, mas não está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo e aquilo outro. Mas Deus sabia o que estava dentro do coração da Ana, e era possível, um observador, ver que o coração da Ana não estava em Deus. Estava em ter um filho, e ter aquele filho significava muito para ela. Uma honra na sociedade, estar de igual para igual com a Penina, enfim, muito mais. Então, às vezes, as nossas motivações, as nossas intenções são bem diferentes. E talvez fazemos algumas coisas, mas de forma muito, somos muito, ela era muito passiva e muitos ainda são. Estão cumprindo com algumas coisas, mas não estão buscando para valer, ainda não tomaram uma decisão. Aquela decisão, como ela foi aqui, foi tudo ou nada, agora acabou. Do jeito que eu estou, não saio daqui do mesmo jeito. Eu vou tomar uma decisão radical, eu vou fazer um voto radical. Ela não consultou a ninguém, ela não foi lá perguntar para o marido, nada disso, porque aquilo ela certamente entendeu, isso aqui é eu com Deus. Aquilo Deus, o próprio Espírito Santo, colocou aquilo dentro dela. E ela teve a coragem de ir lá e fazer aquele voto e dar aquele passo de fé que mudou a vida dela. Ana antes e Ana depois disso aqui, desse voto. Antes, a mulher humilhada, depressiva, melancólica, passiva, inerte, à sombra do marido, religiosa. Ela não era uma pessoa ruim. Simplesmente, ela ainda não conhecia Deus, e ela tinha as piores reações, ela era emocional, ela era totalmente movida por suas emoções, ela não era movida pela fé. Por isso que a vida dela não mudava, por isso que a vida de muito cristão não muda. Não é falta da igreja, não é falta de várias coisas a pessoa está fazendo, ela está fazendo, mas ela ainda vive por sentimentos, ela não vive por fé. As reações dela são sempre as mesmas. Quando ela está diante de um problema, ela sempre reage. Aqui o caso da Ana, ela chorava, não comia, lamentava, se entregava. Ela tinha a mesma reação, todos os anos as mesmas reações.
Até que um dia que ela cansou de ser essa passiva, inerte, chorona, melancólica, sentimental, fraca. Ela cansou de ir a Siló pelas motivações erradas, quer dizer, de ir ao templo pelas motivações erradas, de viver à sombra da fé do marido. Ela cansou. E ela tomou uma decisão radical. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer uma mudança na sua vida, tem coisas que é preciso uma decisão radical. Mudanças não são eficazes se não forem radicais. E quando a gente toma uma decisão mesmo, que é algo que o Espírito coloca dentro de nós, que a gente sabe o que Deus está cobrando de nós. A vida da gente ali se divide. E divide mesmo. Então, é uma palavra de vitória, porque naquele dia em que ela se comprometeu, inclusive ela foi tão comprometida e ousada, que não só prometeu o filho, como fez um voto de nazireu pelo filho. Meu filho vai ser um nazireu, que significava um separado. Algumas coisas ele não ia fazer, porque ele seria um separado. E foi mesmo. E foi mesmo. Ela não só fez o voto de dar o filho, como fez um voto de nazireu pelo filho. Fez dele um separado. Algumas coisas ele não ia fazer, que o nazireu não podia fazer. E ela fez pelo filho. E foi ousada nisso. Até porque dentro da Bíblia não tem muitos nazireus. O Sansão foi feito um voto de nazireu e ele não cumpriu. Os pais fizeram, mas ele não cumpriu. Então, ela foi tão ousada que ela fez o voto de dar o filho e fez o voto de nazireus pelo filho, e o filho cumpriu. Ele foi nazireu até o fim. Então, são coisas que foi uma fé ousada, radical, agressiva. E é surpreendente, porque a Ana não tinha nada de agressivo. Muito pelo contrário. Sabe? Muito pelo contrário. Uma chorona. E fraca. Mostrava uma mulher frágil. Como muitas pessoas. Aqui estamos falando de uma mulher, mas aqui tem homens nessa situação. São para a fé, as coisas de Deus, tão fracos, só emocionalismo, reações emocionais. Toda vez que é testado a dar um passo ousado, não vai. Aí você tem que ver que Deus está falando com você, e eu não tenho dúvida, uma palavra como essa não vem, porque, por acaso, é uma direção dada por Deus para decisões serem tomadas, uma decisão realmente de impacto no mundo espiritual, como foi essa, porque foi uma decisão agressiva, uma fé agressiva que ela manifestou, e que mudou a vida dela e da família dela. Nunca mais, daquele templo, saiu uma pessoa irreconhecível. Mas foi o quê? A mudança de atitude, uma decisão, né? Chega. Não vou ser mais isso aqui, não. Agora é tudo ou nada, chega. Eu quero Deus, eu quero uma mudança, eu quero sair disso e eu não vou mais voltar para minha casa. Para minha casa, eu não vou voltar a mesma pessoa. E não voltou mesmo. Tanto aquilo, Deus esperava aquilo dela, que no dia seguinte que eles foram, ela já engravidou, e aí em diante foi outra história, outra construção de vida, aí fica para outra ocasião. Deus mudou a vida da Ana. E ali, naquele momento, se levantou uma mulher completamente diferente, quer dizer, uma pessoa diferente, com uma visão diferente, um comportamento na vida diferente. Quando você vê o comportamento diferente, porque você continua lendo,
a reação dela em tudo daí para diante, as reações foram bem diferentes. Quando chegou o tempo de desmamar, que ela desmamou e que ela levou o filho para o templo, o comportamento dela, a postura dela, não tinha nada a ver com aquela Ana frágil, chorona, depressiva de uma vida inteira, que passou a vida na religião, andando por sentimentos e não por fé. Mas o dia que ela passou a andar por fé, e deu um passo de fé, ousado, agressivo, a vida dela deu um outro rumo, tomou um outro rumo. E eu creio que Deus está dizendo isso para você. Eu estou esperando uma decisão da sua parte. Uma decisão. E uma decisão radical. Uma decisão. E no dia seguinte, ela engravidou. Ou seja, Deus pode assim, mudar uma situação na sua vida, virar uma coisa completamente com uma decisão. Saída lá do profundo do seu coração. Amém? Amém. Pegue o seu propósito, por gentileza. Levante um momento ao céu. E dentro, com essa direção que você recebeu, faça uma oração a Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo fala com você, mas sei que é uma palavra de impacto e é uma palavra de vitória. Deus está liberando para nós aqui uma palavra de grande vitória. Foi uma vitória que um milagre esperado, desejado, mas que não acontecia. E no dia em que aquela decisão foi tomada, o milagre aconteceu e foi materializado. Eu não sei o que você quer, mas sei que Deus quer te dar. Eu não sei o que você precisa, mas sei que Deus quer fazer. E Deus está dizendo que é para já. Só depende de você. Você pode viver mais um tempo do mesmo jeito, como Ana antes, e você pode pegar essa palavra, deixar entrar e jorrar dentro de você como um rio de água viva, mudar a sua visão, mudar o seu espírito e te levar a tomar uma decisão radical na sua vida. Deus está cobrando de você uma decisão radical, um passo de fé radical, uma oferta radical, algo completamente diferente. E se você ouvir a Deus, vai ser imediata essa vitória na sua vida. Se você ouvir a Deus, Deus vai fazer o que você está esperando aí por muito tempo. É já. O que até hoje não aconteceu, vai acontecer. Ou seja, a vitória da Ana estava dependendo de uma mudança espiritual. A vitória da Ana dependia dela. Dependia de uma mudança espiritual. E é o que Deus está dizendo, a sua vitória depende de você. De uma mudança espiritual, de uma decisão, de um comprometimento, de algo que possivelmente ainda não foi feito, não foi dado. Porque o que Ana fez ali foi algo que ela nunca tinha feito antes. Ela cumpria com os rituais, mas ela nunca deu um passo de fé ousado na vida dela. Era sempre tudo muito... Era tudo igual, essa é a verdade. Tudo igual. Talvez você venha fazendo igual há muito tempo. A mesma coisa. Com pequenas variações. Você ainda não tomou uma decisão na sua vida diferente. Você não deu um passo diferente. Deus está esperando isso. E Ele vai fazer tudo diferente na sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está falando de uma mudança radical como foi na vida da Ana. Eu sei que o Senhor está falando de uma transformação de vida radical como foi
com a Ana. Então passa do teu sangue sobre o teu povo aqui agora. E eu oro por uma mudança na vida de cada um. Mudança de mente, de coração, no íntimo. Uma mudança de fé, uma mudança de visão. Um entendimento. Porque talvez essa pessoa está aí e até pergunta, mas o que o Senhor espera? Normalmente, quando o Senhor nos dá uma direção, o Senhor já diz o que o Senhor espera. Então, que ela não tenha medo de agir conforme o Senhor está falando com ela, que ela pare para te ouvir e faça o que o Senhor está esperando dela, que ela haja, que ela tome a decisão que o Senhor espera dela. Eu creio que na vida de muitos só está faltando uma atitude, uma decisão, eu creio que é isso que o Senhor está dizendo. Eu estou esperando uma decisão da sua parte, um passo de fé ousado, radical da sua parte. Então, Deus Santo, cubre o teu povo com teu sangue. Levanta cada um agora com poder. Materializa as vitórias de cada um. Materializa sonhos, desejos, projetos. Restaura a vida de cada pessoa que está aqui. Coloca a tua mão e mostra a tua força. Mostra o teu poder. Porque o Senhor quer fazer por ela. Promessas o Senhor tem. O Senhor está com ela. O Senhor a ama. O Senhor quer fazer na vida dela. Mas o Senhor está esperando uma decisão de fé radical por parte dela. Então, meu Deus, que ela dê os passos que o Senhor espera, e ela vai viver os milagres que o Senhor tem para ela. Dá vitória, Senhor, é o que eu peço. E a maior vitória dessa pessoa é a Diana, é de entender e fazer depressa o que o Senhor espera, porque muitas coisas ficam paradas na vida da gente, porque a gente não dá ao Senhor o que o Senhor espera. Na verdade, Ana achava que era ela esperava por Deus, mas Deus estava esperando por ela. O Senhor estava esperando uma decisão dela. O Senhor estava esperando um passo de fé ousado dela. E o dia que ela deu ao Senhor o que o Senhor queria, o Senhor a respondeu às orações que estavam lá. Então, Deus Todo-Poderoso, talvez tenha orações que ainda não foram respondidas, e não é porque o Senhor não quer responder, é porque o Senhor espera uma decisão, um passo de fé ousado, radical. O Senhor está esperando, meu Deus, que decisões sejam tomadas, que passos de fé sejam dados. Dá vitória e dá entendimento a cada um, meu Deus. Talvez o que o Senhor está falando com essa pessoa dentro dela já está doendo. Ela sabe o que é. Já está incomodando, está doendo. Mas o Senhor está dizendo, faça e eu vou te honrar. Eu vou fazer muito mais. A recompensa para a sua vida é muito maior do que você imagina. Faça o que é preciso. Faça o que é preciso. Não vá mais pela emoção, vá pela fé. E eu vou te abençoar. A resposta para a vida dela foi imediata. E eu sei que a resposta para essa pessoa também vai ser. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós estamos nesse 5º jejum. E eu sei que nós saímos daqui hoje abençoados, com respostas, com milagres, com definições. Obrigada, Jesus. Eu sei o que cada um veio buscar. O Senhor não está despedindo nenhum de mãos vazias. Todos saem daqui abençoados, meu Pai. Eu creio nisso. Obrigada, meu Deus. Vivemos um dia glorioso e eu glorifico o Teu nome, porque sei que o Senhor é conosco e que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós e que hoje o Senhor faz coisas grandes e firmes por nós, meu Pai. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de resposta e definições, abençoa lá e fala, olha Deus, eu creio, e eu estou aberta a fazer o que é preciso. Eu creio, Senhor, eu estou aberta a fazer o que é preciso. Hoje eu dou um passo de fé ousado na minha vida. Hoje eu dou um passo radical na minha vida. Hoje eu vou fazer o que eu ainda não tinha feito em toda a minha vida. Hoje, meu Deus, hoje, como Ana fez algo inédito na vida dela, e ela viveu algo inédito também, eu vou dar um passo de fé
inédito e vou viver coisas inéditas. Eu vou dar um passo de fé inédito e vou viver milagres inéditos. É isso que o Senhor está dizendo. Dê um passo de fé inédito e viva milagres inéditos. Ó Deus Todo-Poderoso, materializa nesse lugar, na casa, na família, no trabalho, todas as mudanças, milagres e restaurações, para a glória do teu nome na vida do teu povo, meu Deus. Venha ao encontro de cada um e responda aos clamores do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó amado Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, agradecer pelas respostas, agradecer pelas direções, agradecer pelas mudanças, pelas transformações, pelos milagres que o Senhor fez na nossa vida aqui hoje. Eu sei que nós saímos desse 5º jejum diferente, nós saímos daqui abençoados, nós saímos com a nossa vida, meu Deus, num outro nível espiritual. Eu agradeço o Senhor pelas mensagens, pelas direções e pelas respostas que o Senhor está mandando. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Eu concordo com todas as orações e clamores que foram feitos aqui. Eu concordo com as restaurações, restituições, com as mudanças, com as transformações da vida do teu povo. Eu ligo aqui na terra todas essas restaurações, para que sejam ligadas no céu. E eu desligo todas as situações vergonhosas, humilhantes, decadentes, destruídas. Eu desligo aqui na terra todas as situações, meu Pai, que estão em ruínas, que têm estado aí bloqueando as vitórias dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra todos os impedimentos e bloqueios, para que sejam desligados no céu. E eu declaro vitórias e milagres sobre o teu povo. Eu abençoo a cada um nesse 5º jejum e declaro que todos saem daqui hoje renovados, restaurados, abençoados, com bênçãos, meu Deus, que estão aí esperando há tanto tempo, com milagres novos, inéditos, nunca vividos. Eu agradeço ao Senhor pelos grandes testemunhos que teremos, pela mudança da vida do teu povo e por todas as respostas. Eu agradeço ao Senhor porque está conosco, está na vida de cada um, e o Senhor tem trabalhado por coisas grandiosas. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém.